Web. Você conectado com a melhor. Começa agora, em Barras, o jornal Águia Web. A notícia de sua região, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. Você, sempre bem informado. Locução, crítica, análise, opinião, ponto de vista. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil. No jornal da sua cidade. 12:09. Começa agora o Jornal Águia Web com as principais notícias do Brasil, do nosso estado, de Barras e região. Muito boa tarde a você que nos acompanha através do aplicativo da Rádio Águia Web. A propósito, baixe o nosso app e fique por dentro de tudo que acontece aqui na nossa cidade e também na região. Antes da gente começar aqui com o pontapé inicial, trazendo as principais notícias do fim de semana, de hoje e também de ontem, a gente vai deixar você rapidamente aí com a previsão do tempo. E na sequência, como de costume, a gente também vai falar a previsão do tempo aqui da cidade de Barras. Se bem que hoje não está difícil, né? Daqui a pouco aí, pelo visto, é chuva, né? Mas sem mais delongas, vamos colocar aqui a previsão do tempo. Então, escute aí conosco a previsão do tempo da nossa região. Previsão do tempo para esta segunda-feira, 30 de março de 2026. Região Nordeste, Aracaju, Sergipe, vai ter uma segunda-feira com céu nublado com chuva isolada. A temperatura marca mínima de 18 e máxima de 34 graus. Umidade do ar varia de 90% a 70%. Em Correntina, Bahia, a comemoração de aniversário será com muitas nuvens no céu. A temperatura mínima é 18 e a máxima 34 graus. Umidade do ar varia de 100% a 30%. Você ouviu a previsão do tempo para esta segunda-feira, 30 de março de 2026, com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, da agência Rádio Gov em Brasília, Lademir Filipim. Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado. Pessoal, e a previsão do tempo daqui de Barras, né? Hoje estamos aí com a máxima de 31 graus, a mínima é de 28, se bem que eu tô achando mais frio hoje, né? E hoje, né, por volta depois das 17, né, no período da noite, estamos aí com 70% de chances de pancadas de chuva, né? Basicamente vai chover, tá bom, gente? Então essa é a previsão do tempo aqui da cidade de Barras, né? E a gente vai trazer hoje muita informação a respeito desse fim de semana, né, que teve a agenda da Associação Mundico Carcará. A gente também vai estar trazendo aqui essas informações que acabou movimentando aí uma rede solidária. Muitas pessoas se comoveram com a entrega da casa, também com o anúncio que o Robert Brau fez, né, a respeito das 700 cestas que serão distribuídas agora no período da Semana Santa. Tá bom, gente? Mas vamos lá. Gente, vamos falar aqui de notícias. Vamos começar aqui das notícias nacionais. Olha, saiu uma pesquisa agora de um instituto bem conhecido aqui no Brasil, que é o Instituto Paraná Pesquisas, né? A gente sabe, nós estamos aí em ano pré-eleitoral e já começou a sair as pesquisas, né? E tem uma pesquisa que eu queria trazer para você, tendo em vista que a nossa região basicamente, a maioria é petista, lulista, esquerda, enfim. Ó, Flávio Bolsonaro tem 45,2% contra 44,1% de Lula no segundo turno, diz Paraná Pesquisas. Geraldo Alckmin, vice-presidente, anuncia fim de impostos federais para canetas emagrecedoras.
Liberados 104 milhões para impulsionar G6 e internet e inteligência artificial e nuvem no Brasil. Já a gente vai explicar para você. Piauí recebe o primeiro portal interativo da América Latina com conexão a 6 países. É isso mesmo, gente. Criança de 9 anos morre após jantar e polícia investiga possível envenenamento. Esse negócio de envenenamento, pessoal, cada dia que se passa e fica mais difícil de não acreditar mais nisso, né? Homem tenta tomar arma de policial durante confusão em comércio na zona norte de Teresina. É coragem demais, né? Vídeo de Letícia Souza, hora antes de morrer. E emociona a internet, né, com a mensagem que ela deixou, né? A Letícia Souza é uma jovem, né, que morreu aí e acabou comovendo a internet. A princípio, chegou a notícia de que ela estava bêbada, né? Mas depois a gente descobriu, né, com a apuração das informações, que ela morreu de uma crise de convulsão, né? Então, mas o caso também vai ser investigado pela polícia, mas tudo indica, parece que foi causas naturais. Mas quem vai dizer isso aí é a perícia. Tá bom, gente? Pessoal, deixa eu dar uma olhada bem que nesse vídeo aqui, a gente vai mostrar o vídeo da advogada, né, a doutora Letícia, né, horas antes de morrer. Né? Foi o último, gente, é emocionante, porque a forma que ela falou, como o pessoal diz aí, né, parece que já estava sabendo, né, mas enfim, a Associação Mundial Carcará, ela cumpriu a agenda nesse fim de semana, no último sábado, na entrega de uma casa ali no bairro Exu, depois de São Cristóvão, né, foi entregue a casa da dona Francisca Maria, né, moradora daquele bairro, que teve a sua casa um mês atrás. A casa dela estava numa situação precária, mas a associação foi lá, o Brau foi lá, se comprometeu e a casa chegou. A casa está pronta, já foi entregue, né? Também esteve a presença aí do deputado Evaldo Gomes, né? Inclusive nós iremos colocar um vídeo, uma entrevista que nós fizemos com ele, e o mesmo se comprometeu, né? Afirmou que vai trazer 2 recursos aqui para Barras, recursos bons. Tá bom, gente? Mas sem delongas, vamos lá às notícias, vamos destrinchar essas informações aqui para você. Flávio Bolsonaro tá ganhando aí no segundo turno. Antes da gente começar aqui, né, falar sobre o assunto, já comenta aí nas redes sociais, aqui no nosso Facebook. O que você acha dessa pesquisa? Você acha que a pesquisa ela tá errada? Você acha que a pesquisa é bem intencionada? Porque, pelo menos lá no Paraná, a maior parte dos eleitores são de direita, né? Então, de repente, não vem a surtir muito efeito aqui na nossa região. Mas, assim como aqui a maioria é de esquerda, lá centro-sul, sul, é tudo de direita também. Mas tá aí a pesquisa aí, gente. Essa pesquisa ela foi feita aí esses últimos dias e tá aí, tá dando o que falar. O que você acha? Realmente pode haver uma vitória aí de Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno? Comenta aí para que a gente venha saber a sua opinião, tá bom? Mas a gente vai colocar aqui uma áudio reportagem a respeito dessa pesquisa aí. Tem muita gente comemorando e também tem muita gente apreensiva. Então, escute aí. Flávio Bolsonaro do PL e Lula do PT aparecem tecnicamente empatados no primeiro e segundo turnos para a eleição presidencial. No primeiro turno, Lula aparece com 41,3% das intenções de voto, contra 37,8% do senador Flávio Bolsonaro. Os dados são do Instituto Paraná. A pesquisa foi divulgada agora há pouco. Na sequência, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, do PSD, tem
3,6%, enquanto o ex-governador de Minas, Romeu Zema, do Novo, surge com 3%. O coordenador do Movimento Brasil Livre, Renan Santos, do Missão, tem 1,2%. O ex-ministro Aldo Rebelo, do Democracia Cristã, tem 1,1%. No caso do Democracia Cristã, uma marca histórica, né? Aldo Rebelo vai disputar as eleições depois de 6 eleições seguidas disputadas por José Maria Emael. Do total de entrevistados, 7% dizem que votariam branco, nulo ou não votariam em nenhum dos nomes citados. Outros 5% não sabem ou não opinaram. O empate técnico entre os dois também acontece no cenário de segundo turno, testado pelo levantamento. O senador Flávio Bolsonaro tem 45,2% das intenções de voto contra 44,1% do presidente Lula. A Paraná Pesquisas entrevistou 2.080 eleitores entre os dias 25 e 28 de março por meio de pesquisa presencial. A margem de erro do levantamento é de 2,2 pontos percentuais. E na disputa pela reeleição, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, do Republicanos, venceria hoje, no segundo turno, todos os aliados do presidente Lula sondados para enfrentá-lo. Os dados são da pesquisa Atlas Intel Estadão, divulgados nesta segunda-feira. No confronto com o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad do PT, já lançado como pré-candidato, a vantagem é de 10 pontos. O índice seria semelhante mesmo se houvesse a entrada do vice-presidente da República, Geraldo Alckmin, do PSB, ou da ministra do Planejamento, Simone Tebet, também do PSB, no lugar do petista. De acordo com o levantamento realizado entre os dias 24 e 27 agora de março, os paulistas que apontam a intenção de votar em branco ou nulo são 1,5%. Já os que não souberam responder, 0,6%. A pesquisa ouviu 2.254 eleitores de São Paulo e tem margem de erro de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Gente, então tá aí. Tá aí a pesquisa, né? Tá dando o que falar, mas também tem muitas pesquisas que acabam rolando por aí, gente. São pesquisas que dizem que o presidente Lula vai ganhar no primeiro turno. Tem pesquisa até desse nível, né, digamos assim. Também tem pesquisas, né, que dizem que o candidato a presidente Flávio Bolsonaro também vai ganhar no primeiro e também no segundo turno. Enfim, nesse momento é momento de pesquisa, né? Nem todas, infelizmente. Hoje a gente pode dizer com toda certeza. Hoje em dia a pesquisa não quer dizer nada. A gente pode ver aí a respeito desses institutos aí que fazem pesquisa aqui no Brasil, aqui no Piauí, né? Aqui mesmo para eleição para prefeito, em Teresina, o candidato Fábio Novo do PT ganhava no primeiro turno. E quem ganhou foi o Silvio Mendes, né? Então, a gente hoje em dia não dá para se basear, infelizmente, não dá mais se basear em institutos de pesquisa. O que manda mesmo hoje em dia é o voto lá na hora no dia da eleição, né? Então, tem grupos políticos que às vezes, né, acabam contratando institutos, né, para confundir a opinião pública, né, porque tem gente que infelizmente ainda tem essa mentalidade: eu não vou deixar a poica me comer, como o pessoal diz aí, e vai votar em quem provavelmente vai estar na frente aí das pesquisas, não quer votar em quem vai perder. E se o instituto diz quem vai perder, então a pessoa, de certa forma, acaba pegando o barco, né? Mas hoje em dia, gente, pesquisa não quer dizer nada, entendeu? Infelizmente, a gente não pode dizer, né? Aqui no Piauí, o Lula ganha no primeiro turno, pode ter certeza. Lá em Santa Catarina, Flávio Bolsonaro ganha em primeiro turno. Então, depende muito do instituto, depende muito também de qual instituto, que tem institutos aí que já foi comprovado que muitas das vezes há manipulação aí no meio, né? Por conta de grupos políticos para confundir a opinião pública, né? Mas é bom você não se confiar nisso e vote em quem você quer votar. Não vá no barco, eu não vou votar em quem vai perder, né? Voto é coisa séria, tanto que a gente só vota
A gente só vota em 4 anos para presidente, para deputado, senador, enfim. Tá bom, gente? Agora vamos aqui para mais uma notícia aqui. Gente, o vice-presidente Geraldo Alckmin anunciou fim de impostos federais para canetas emagrecedoras. Gente, antes da gente colocar essa reportagem aqui, eu preciso dizer algo a respeito dessa situação, gente, porque imagina só, o Brasil não cobra nenhum imposto, no caso, para nenhuma taxa de exportação, de importação, não cobra. Aí entra o governo Lula, passa a taxar compras internacionais, né? Inclusive começa a taxar esses produtos, caneta emagrecedora, e no ano eleitoral o governo tira. É como se o governo quebrasse as suas pernas e vendesse a muleta para você usar. Não faz sentido nenhum. Tirou agora porque estamos em ano eleitoral, então temos, né, de certa forma isso aí é para ganhar votos, né? Mas lembrando que quem colocou esse imposto foi o próprio governo atual, né? Antes eu era tão feliz e não sabia, a gente comprava várias coisas aí na Shein, na AliExpress, e hoje em dia você compra um e paga outro, só de imposto o outro, inclusive a caneta emagrecedora. Então, como eu falei, é como se o governo quebrasse as suas pernas para vender a cadeira de roda ou a muleta. Não faz sentido nenhum, né? Então o governo ainda anuncia como se fosse algo muito bom, né? Porque sendo ele que colocou a taxa, né? Confusão, hein? Eita, o Brasil não é para amadores não, gente, de forma alguma. Quem não sabe da história comemora, ó, ótimo governo, o governo, né, tirou imposto. Gente, o imposto que ele mesmo colocou. Antes não tinha. Tá bom, gente? Mas vamos colocar aqui a áudio reportagem a respeito desse grande feito aí pelo governo atual. Escute aí. E uma palavrinha sobre a área farmacêutica. Foi aprovada a lei permitindo venda de remédios, né? Instalar farmácia em supermercado. Isso facilita a vida do consumidor, ajuda o consumidor, que cria mais competitividade e beneficia a redução de custos. É um fato importante. O outro, nós aprovamos quase 1.000 produtos, 1.000. Nós zeramos o imposto de importação, zerado o imposto de importação. Então, incluída muitos medicamentos para patologias crônicas e para as canetas. Então, a canetinha que está em moda, né, para emagrecer, as canetas estão incluídas aí com zero de imposto de importação. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, gente. O vice-presidente, né, falando aí a respeito da taxa zero, né, para alguns medicamentos, no caso de compra internacional, né, principalmente as canetas emagrecedoras, né, porque tá em alta. Tá em alta, então o governo vai atirar para onde tem mais gente, tem mais votos. É que nem aqui, na época da última eleição, né, para governador, o governador Rafael Fonteles, inclusive, eu não sei se foi ele, mas foi um secretário, não sei se foi na época da eleição para prefeito, né? No caso ele estava apoiando o candidato Fábio Novo. Eu sei que o secretário de segurança tirou foto, gravou foto com aquele influenciador Ítalo Santos, Ítalo Brunos, alguma coisa assim, que era um influenciador que levantava pneu de moto, andava dando grau.
E, inclusive, o delegado Zanata também estava no meio e falou que, né, o grau é uma arte, o que não poderia fazer em via pública, né, tinha que fazer um espaço para ele. Enfim, terminou a eleição. Terminou a eleição, só o que houve foi operação. Inclusive, tem uma operação denominada com relação a esse tipo de situações, que é a operação do rolezinho, né? O delegado Zanata entrava na casa de todo mundo, pegava moto, prendia, porque o pessoal estava levantando pneu. Também sou contra isso, mas no período da política foi, de certa forma, apoiado, né? O pessoal do grau, ó, aplaudiu, votou, mas depois não deu certo. Confusão demais, né? Por isso que eu tô dizendo, o Brasil não é para amadores, gente. É cada coisa que acontece aqui. Mas o brasileiro tem que parar de ter memória curta, gente. Tem que lembrar das coisas. Tá bom? Gente, foi liberado aí 104 milhões para impulsionar o CG, que é a internet, né? Nós temos agora no Brasil atualmente o 5G, né? Para impulsionar o CG, inteligência artificial e nuvem no Brasil. Nuvem é um armazenamento online, gente, entendeu? O governo está investindo em 105 milhões, né, nessas áreas, né, na área da tecnologia, porque através da tecnologia também nós avançamos na medicina, nós avançamos no agro, a gente avança em todas as áreas. A principal base de tudo isso, hoje em dia, quer queira ou não, é a tecnologia. A tecnologia, ela anda lado a lado com o avanço, né? Então o governo aí está investindo 104 milhões para impulsionar o CG, a inteligência artificial e também nuvem no Brasil. Tá bom, gente? A gente vai colocar aqui uma áudio reportagem. Na sequência a gente volta e entra aqui no assunto também envolvendo a tecnologia aqui no Piauí. Tá bom, gente? Então escute aí. O Ministério das Comunicações vai liberar cerca de 104 milhões de reais para financiar projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação no setor de telecomunicações. O foco é acelerar tecnologias como CG, inteligência artificial e computação em nuvem, com recursos do Fundo para o Desenvolvimento Tecnológico das Telecomunicações, o FUNTEL. Os investimentos serão executados pelo Centro de Pesquisa e Desenvolvimento em Telecomunicações, o CPQD, entre 2026 e 2028. Entre os destaques está o projeto Prisma, que prevê a criação de uma plataforma brasileira para gerenciar data centers sustentáveis e serviços em nuvem, com mais eficiência energética e redução de custos. O pacote também inclui o desenvolvimento de infraestrutura para redes CG, com uso de inteligência artificial, soluções voltadas à segurança e privacidade digital, além de ferramentas de IA generativa para operadoras. A iniciativa ainda prevê avanços em telemedicina, ampliando o acesso e a qualidade dos serviços digitais do país. Do total previsto, 30 milhões de reais serão destinados já em 2026, conforme a Lei Orçamentária Anual. O restante será aplicado nos anos seguintes, reforçando o papel do FUNTEL no estímulo à inovação, geração de empregos e aumento da competitividade da indústria brasileira de telecomunicações. Da agência Rádio Gov em Brasília, Claudimário Carvalho. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Pois é, gente, tá aí o governo investindo aí, mas esse investimento nós temos que ver o resultado. A gente torce muito, né, para que todos esses investimentos eles venham ter futuro, né, digamos assim, para que a população venha se beneficiar. Porque nem tudo que o governo investe, infelizmente, traz resultado. Inclusive aqui, estou falando a minha opinião, como jornalista, como comunicador, minha opinião. Aqui no estado do Piauí, lá no litoral, o governo, né, desembolsou aí um valor, se eu não me engano, 5 milhões, para criar um portal, né, um portal, digamos assim, entre países. É uma câmera, né, no caso, transmitindo imagens reais aqui do Piauí e também
recebendo imagens ao vivo de outros países, né? 6 países na América Latina. Pra você ter noção. É um portal, realmente é um portal dimensional. Você vê outros países ali ao vivo, mas num país, ou melhor, num estado onde está faltando água, o básico, será que isso aí realmente é uma prioridade? Porque qual a finalidade, qual o impulso, né, que isso vai acabar trazendo aí para a economia? Porque turismo por si só, nós já temos aí as praias, né? Mas um portal, será que isso vai contribuir em alguma coisa aqui no nosso estado? Porque a gente vive num estado onde basicamente a gente está sofrendo com a falta de água, né? Antes a Gespisa, né, antiga e extinta Gespisa, era do governo. Agora estamos aí com a concessionária aí, Águas do Piauí, mas o problema continua. Então a gente vive em um estado onde basicamente não tem água, mas tem um gasto aí de quase 6 milhões para fazer um portal, para ver o que está acontecendo lá em outros países, né? E é obra do governo, gente, obra do governo. Então a gente vive em um estado basicamente que a gente não tem uma saúde que venha atender a população piauiense. Aqui mesmo em Barras, se você fica doente, ou você vai para Piripiri ou para o litoral. E se lá não resolver, você vai para Teresina, né? Então tá faltando água, tá faltando saúde, tá faltando infraestrutura, tá faltando muita coisa. Então eu acho que isso aí não é uma prioridade no momento. E só tem marmota nessas coisas. Pra você ter noção, um portal desse foi colocado recentemente. Tem um vídeo aí, que é o vídeo mais curto. Tem lá uma pessoa lá mostrando, né, as partes dela, né? Eu vou até usar a palavra, pessoa mostrando o bumbum para a câmera. E nós aqui no Piauí vendo essa arrumação. Então é dinheiro jogado fora. Tem não. Então tá aí, ó. Tá aí o vídeo aí. O pessoal aí mostrando, né, as partes dele descendo as calças para mostrar, né, digamos assim, vou falar até a palavra, mostrando a bunda para os piauienses. Então, gente, eu acho que isso aí é dinheiro jogado fora. Isso aí deveria ser investido em outra coisa. Tá bom? Nós temos até um vídeo aí de um comunicador falando a respeito dessa situação. Nós iremos colocar aí na sequência aqui. A gente vai voltar aqui para você comentando sobre esse assunto. Então, assista aí. Já, pessoal, deu um probleminha técnico aqui, mas enquanto a gente resolve, a gente continua nesse mesmo assunto, né? A gente tá aí num estado onde basicamente não tem água, não tem uma saúde que preze, né, o piauiense, mas tem um portal na qual a gente consiga ver aí as nádegas do pessoal lá de outros países. Brincadeira. Escute aí o comunicador falando a respeito desse portal. Pois é, aqui em Barra Grande, no litoral do Piauí, foi inaugurado o Parque Reserva do Portal. Mas em outras publicações, muita gente levantou um ponto importante, a questão da infraestrutura. Pois é, pessoal, principalmente o abastecimento de água. Isso realmente precisa de atenção, porque quem mora aqui, quem é nativo, sente isso no dia a dia. E é um problema que muitas vezes o turista nem acaba percebendo. Agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que esse tipo de investimento já era o momento ou o básico deveria vir primeiro? Comenta aqui. Falou tudo. Falou tudo. O básico deveria vir primeiro, porque a impressão que dá é isso, gente. A gente está vivendo num estado onde basicamente a gente ainda sofre com água, pra você ter noção. E nós temos uma das maiores reservas aí de água aqui no Nordeste, é Piauí. Entendeu? Piauí, aqui Barras, por exemplo, a gente é cercada por rios. Rio Blongá, Rio Maratauã, temos aí o Rio Corrente ali também, na zona rural, enfim. A gente é cercado por rios. Aqui no Piauí tem, principalmente na região norte. Região norte tem bastante rio e ainda assim a gente vive uma realidade
totalmente diferente daquilo que é esperado, né? A gente vive numa realidade onde não cabe um portal aí, né? Esse gasto aí, né? Que de certa forma não vai contribuir em nada. Então, primeiro, antes de qualquer coisa, é preciso a gente ter o básico, tá bom, gente? Agora vamos falar aqui a respeito de uma criança de 9 anos. Ela morre após jantar e a polícia ela investiga um possível envenenamento. As informações é do portal 180 graus. Nós iremos ler aqui para você a reportagem, a matéria a respeito desse assunto, que diz assim: uma criança de 9 anos morreu após passar mal depois do jantar em família no município de Alto Horizonte, norte de Goiás. A vítima, identificada como Weslene Rosa Lima, chegou a ser levada ao hospital, mas não resistiu. A Polícia Civil investiga o caso como suspeita de envenenamento. Segundo as primeiras informações, a refeição consumida pela família era composta por arroz, feijão e carne, sendo que esta última teria sido reaproveitada e aquecida. O irmão da menina de 8 anos também apresentou sintomas e segue internado em um hospital na cidade de Aruaçu. Outros familiares relataram mal-estar leve. Durante as investigações, a polícia recolheu restos de alimento e apreendeu celulares na residência. 3 gatos encontrados mortos no local também levantam suspeitas e serão analisados. Exames laboratoriais devem indicar se houve envenenamento intencional ou acidental, enquanto o caso segue sob investigação. Pessoal, pela descrição aqui da matéria, não precisa nem ser perito, né? Porque morreu gato, o pessoal passou mal e a criança ainda morreu, tem alguma coisa errada, né? Pô, então eu tô morto. Tô morto porque tem condição não, gente. Então, gente, é triste porque quando fala assim envenenamento, a gente de certa forma acaba criando um gatilho com relação à situação que aconteceu aqui no litoral do Piauí, né? Esse caso de envenenamento. Mas a polícia ela vai investigar, né? Já está investigando, a perícia está fazendo o seu papel para descobrir se houve envenenamento ou não, e se houve foi de forma intencional ou não, né? Porque o fato de ser comida requentada, isso acredito eu que não venha causar mal-estar. Pode até causar mal-estar, mas não morte, né? Principalmente de uma criança e também dos gatos, que até os gatos morreram, né? Então isso aí tem cara de envenenamento, envenenamento proposital, né? Não sei se era com relação à menina, mas de repente com alguém que estava lá também jantando, né? Mas a polícia está investigando esse caso e vai investigar a fundo para saber e responsabilizar esses criminosos, né? Que acabaram tirando, né, de certa forma, a vida de uma criança, tá bom? Pessoal, um homem, ele tenta, pra você ter noção, olha só a cabeça desse homem, né? Um homem, ele tenta tomar uma arma de um policial durante uma confusão em um comércio na zona norte de Teresina. Imagina só, um homem vai lutar, vai brigar com um policial armado, tenta tirar a arma. Por pouco ele levou foi um tiro, né? Porque tem policial que não tem essa paciência toda não. As informações é do 180 graus, que diz assim: um homem identificado apenas pelas iniciais MR da Silva foi contido pela polícia militar na tarde deste sábado, após tentar invadir um comércio no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina. Segundo as informações,
Segundo informações da PM, ele estava deitado na calçada e insistia em entrar no estabelecimento, o que motivou o acionamento da equipe policial. Durante a abordagem, o suspeito desobedeceu a ordem de se retirar e reagiu de forma agressiva, entrando em luta corporal com o policial, tentando tomar a arma do militar. Para conter a situação, os policiais efetuaram disparos no chão e imobilizaram o homem e o algemaram. Tem um vídeo aí, deixa eu ver que tem um vídeo aqui, a gente vai colocar o vídeo aqui, tem um vídeo da situação dentro do próprio site, mas aqui no vídeo, pessoal, mostra a audácia desse cidadão, né? O cidadão aí em luta não, né? De certa forma já estava detido aqui, mas a polícia, né? É loucura. E era 2 viaturas. A polícia aqui já imobilizou ele, né? Já está mostrando que ele já está imobilizado. Mas ainda bem que a polícia tirou foi no chão, né? Tem policial que muitas das vezes prefere atirar na perna, né? Mas isso aí é um procedimento só quando realmente há provas, né, suficiente de que eles vão tentar contra a integridade física do policial. Aí o policial muitas das vezes acaba, né, atirando aí na perna, né, para poder se livrar, né, se desvincular do agressor, né. Pelas imagens que nós estamos vendo aqui, a gente vai estar colocando aqui o vídeo aqui na tela. Ó, pelo que a gente vê aqui, é um rapaz, não é um morador de rua não, né? Tá aí bem vestido, né? Camisa social, um sapato certinho, né? Não sei o porquê dessa situação que levou ele, né, a tentar invadir o comércio, que tentou ele a ir para cima dos policiais, mas mostra nitidamente, né, que o mesmo não estava em si, né? De repente tem problemas mentais. Mas está aí a informação. Este fato aconteceu no bairro São Joaquim, na zona norte de Teresina, né? A polícia, né, por sua vez preparada, acabou contendo esse senhor aí, né, o senhor de idade, né? Acabou contendo e evitou que o pior não acontecesse, nem com o dono do comércio e nem também com ele mesmo, né? Porque a polícia, né, o dono do comércio reage, dá um tiro nele, ou então o policial dá um tiro na perna dele, né? Ainda bem que a polícia ainda olhou, né, foi preparada, né, preparada emocionalmente e evitou, né, com que o mesmo fosse pro hospital, matando na cadeia, né? Melhor na cadeia do que no hospital, porque no hospital ia estar se tratando de alguma coisa. Tá bom, gente? Mas vamos aqui, gente, recentemente tem um vídeo que está comovendo a internet da doutora Ana Letícia, né? Ou melhor, Letícia Souza, né? Ela recentemente, antes de morrer, né, que ela acabou morrendo, ela publicou um vídeo que está emocionando as pessoas, né? A doutora Letícia, ela foi encontrada morta, né, no meio da rua, basicamente no meio da rua, né, após sofrer uma parada convulsiva, né, teve várias convulsões e acabou perdendo a vida aí com relação a esse problema. Até o momento nós não sabemos se ela tinha algum tipo de doença, algum tipo de problema com relação a isso que levou ela até essa crise convulsiva, mas infelizmente ela acabou perdendo a vida. A gente vai colocar o vídeo dela aqui e na sequência a gente vai ler aqui uma matéria a respeito disso. Tá bom, gente? Mas assista o vídeo dela. Essa semana matamos o leão da semana, a selva inteira, né? Saí aqui de um evento maravilhoso, multidisciplinar, da Uninasal, muito bom. Palestrei junto com a doutora Raíza, foi maravilhoso. Uma semana abençoada, né? Com absolvição. Bom demais, né? E é isso, gente, né? Só agradecer, acho que gratidão pela semana, até porque, como eu sempre falo, né? Eu não imaginava viver tudo que eu estou vivendo hoje, né? Então, assim, estou muito
Gente, então a doutora Letícia, né? Ela tinha 30 anos, né? Tava aí no auge da vida, né? O pessoal fala que os 30 anos é o auge da vida, né? Infelizmente ela acabou perdendo a vida após uma crise, né, convulsiva, também aliado à parada cardíaca, e acabou morrendo ali no meio da rua, né? Então, horas antes dela morrer, ela publicou esse vídeo que emocionou, mas nitidamente a gente vê que ela está muito feliz com a fase da vida dela ali no momento, e mal sabia que horas depois estaria aí, né, perdendo a sua vida em decorrência desse problema, né, que até o momento ninguém sabe se a mesma era doente ou não, tinha algum tipo de doença, mas foi uma crise convulsiva aliada a uma parada cardíaca, né? Morreu aos 30 anos, né, a advogada criminalista Letícia dos Santos Souza, né? Então tá aí, muito triste, né? Lamentável a morte de uma jovem, né, tão promissora aí. Tá bom, gente? Agora, gente, vou falar de coisa boa agora, né? Vamos falar aqui da Associação Mundico Carcará. A Associação Mundico Carcará teve uma agenda nesse fim de semana. Desta vez, a associação ela entregou uma casa lá na localidade, não, no bairro, né? Enxu. Ali no bairro Enxu, ali depois de São Cristóvão, né? Esta entrega aconteceu neste sábado, né? Ali no Exu. No caso, a beneficiada da vez é a dona Francisca, né? A dona Francisca, ela, né, foi contemplada aí com a casa aí da Associação Mundico Carcará. E com certeza muito feliz, né? Em entrevista, a gente até entrevistou ela, muito feliz. Ela, gente, é tão bom ver a felicidade de uma pessoa, né? A pessoa nesse momento ela fica muito feliz, né? Fica muito feliz com relação a tudo que ela está vivendo, né? Então a dona Francisca, há um mês atrás, a dona Francisca, ela estava numa situação precária. A Associação Mundico Carcará esteve lá, né? O Brau Carcará esteve lá na casa da dona Francisca quando ele acabou se deparando com aquela situação, a casa parcialmente caída, situação da casa dela, casinha de taipa mesmo, muito mato, né? Ali ao redor da casa, enfim, situação precária, mas o Robert Brau, né, Robert Brau Carcará, foi lá, se comprometeu, e um mês depois, a casa da dona Francisca Maria já estava pronta, né, e a gente vai até mostrar aí para você a entrevista que nós fizemos no último sábado na entrega da casa da dona Francisca, tá bom? Então, assista aí o vídeo aí falando a respeito da casa da dona Francisca. Dignidade e recomeço. Uma família de Barras vive momento especial neste sábado com a realização de um sonho, a conquista da casa própria. Estamos aqui no bairro Exu, em mais um dia de ação solidária por parte da Associação Mundico Carcará. Hoje nós iremos entregar a casa da dona Francisca, moradora aqui do bairro, que até um mês atrás estava em uma situação precária com relação à sua casa. E hoje Robert Brau está aqui juntamente com lideranças políticas e os amigos da associação para fazer o cumprimento desta promessa que foi feito há um mês atrás, e hoje nós estaremos entregando a 20ª casa da Associação Mundico Carcará. O meu coração está muito feliz, estou sentindo muita alegria mesmo. Eu agradeço a Deus em primeiro lugar, ao seu Brau, toda a sua equipe. Estou alegre, só emoção mesmo. Só felicidade. Muita felicidade mesmo. Muito grato. Assim, eu sempre tenho dito, Roberto, que a felicidade é uma coisa que habita o coração, não só meu, mas de todos nós aqui que fazemos a Associação de Carcará, você, todo mundo. Então, aqui a gente entrega felicidade. Hoje recebemos aqui a honra e o prazer de receber o nosso deputado Evaldo Gomes, que é uma pessoa que nos ajuda
Hoje ele veio em loco fazer a entrega dessa casa, que ele tinha visto esse vídeo, ficou comovido. Então, assim, felicidade grande demais. É a nossa 20ª carta, 3ª do mês. E abril aí vem mais coisa boa. E vamos continuar o trabalho. Vamos continuar o trabalho porque o que a gente faz, a gente é feliz por fazer esse trabalho. E como nós estamos aí um dia, né, para começar a Semana Santa, queria saber do senhor, a associação tem alguma programação no que diz respeito a ajudar os mais vulneráveis aqui do município? Temos, a Semana Santa está chegando aí e nós temos que estar presente junto com as pessoas pobres, com as pessoas humildes, as pessoas que precisam ir. Na quarta e quinta-feira, a associação... Dignidade e recomeço. Uma família de Barras vive momento especial neste sábado com a realização de um sonho, a conquista da casa própria. Estamos aqui no bairro Exu, em mais um dia de ação solidária por parte da Associação Mundi Carcará. Então tá aí, pessoal, tá aí o vídeo aí a respeito da entrega da casa da Dona Francisca, lembrando que o presidente Robert Brau vai estar distribuindo agora, no período da Semana Santa, 700 cestas básicas. Ah, mas como é que eu faço para me estar recebendo? Primeiro você tem que se enquadrar nos requisitos, né? Nos requisitos da pessoa que está precisando, né? Porque a pessoa tem que realmente precisar, gente. Porque 700 cestas básicas é um número, de certa forma, a gente acha que é um grande número, mas não é tanto assim não. Tá bom, gente? É um número pequeno devido à demanda. Nós temos aí 49 mil habitantes aqui em Barras. Então é muita gente precisando. Então nós vamos dar para quem realmente está necessitando. Porque Semana Santa todo mundo se ajuda, todo mundo faz por onde. É um tempo da pessoa se dedicar mais à espiritualidade, à família, à solidariedade, né? Então todo mundo se ajuda, mas nem todo mundo tem quem possa ajudar. Então o objetivo dessas cestas é chegar até essas pessoas que não tem a quem recorrer, né? Então a gente não sabe exatamente quais as localidades que serão entregues essas cestas, mas a gente vai estar divulgando aí no decorrer da semana. Se eu não me engano, quarta-feira a gente vai começar a entregar essas cestas aqui na cidade de Barras. Tá bom, gente? Pessoal, e por falar em notícia boa, o deputado Evaldo Gomes, deputado estadual Evaldo Gomes, ele esteve também nesse último sábado na entrega da casa da Dona Francisca lá no bairro Exu. O mesmo anunciou que Barras irá ganhar 20 mil metros quadrados de asfalto, né? Então 20 mil metros quadrados de asfaltos chegará em Barras. E também, gente, uma coisa que já vinha sido pedida há muito tempo é uma ambulância para a Associação Mundi Carcará. Então essa ambulância ela vai ajudar bastante a saúde aqui do município. Tem dias que tem pessoas aqui no hospital que não tem basicamente aonde, tem pessoas que basicamente não tem como ir até Teresina fazer uma consulta, um exame. Às vezes acontece algum imprevisto, um acidente, alguma situação, a pessoa está passando mal e às vezes a ambulância tem que esperar a regulação aqui para poder ir para Piripiri, para Parnaíba, para Teresina. E a ambulância aqui na associação, o hospital fica aqui pertinho. A ambulância vai lá rapidinho, deixa lá. Vai ter também a técnica de enfermagem que vai acompanhar os pacientes. Tudo isso, gente, é para beneficiar a população de Barras. Tem muita gente que fala, não, mas o Brau está fazendo isso por cunho político. Gente, tem nada a ver. A Associação Mundi Carcará é uma coisa. Outra coisa totalmente é o Brau Carcará. E quem anunciou foi o deputado Evaldo Gomes, né? Inclusive, nós iremos colocar o vídeo dele, uma entrevista que nós fizemos com ele agora, tá bom? Então, assista aí essa entrevista que nós fizemos com ele. E ele acabou anunciando esses 20 mil metros quadrados de asfalto e também esta ambulância, né? Essa ambulância aqui para a Associação Mundi Carcará, tá bom? Então, assista aí esse vídeo. O estadual Evaldo Gomes esteve neste sábado no município de Barras
onde participou de uma ação social marcada pela entrega de uma casa para uma família aqui da cidade. Durante o evento, o parlamentar destacou novas ações que devem beneficiar o município. Entre os anúncios feitos está a destinação de uma ambulância para a Associação Mundico Carcará e também 20 mil metros quadrados de asfalto para obras de pavimentação na cidade. Dizer que estou muito feliz de estar em Barras. Retorno em Barras para ver meus amigos, para abraçar os meus amigos, para dizer que nós estamos juntos, para fortalecer mais ainda as políticas públicas para Barras, para beneficiar os que mais precisam, aquelas pessoas mais carentes, mais pobres. E através da Fundação Carcará, nós estamos dando a oportunidade para as pessoas mais pobres ter casa, como foi a inauguração nessa manhã de hoje, ao lado do Brau, ao lado do ex-vereador Carcará, do Toninho Camelô, do Elias e tantos outros amigos. E agora, para a alegria de Barras, nós estamos trazendo agora 20 mil metros quadrados de asfalto. É uma obra importantíssima, porque se as pessoas ficam felizes quando traz o calçamento, imagina trazendo um asfalto. E através da nossa parceria com o governador Rafael Fonteles, nós estamos trazendo 20 mil metros de asfalto para a cidade de Barras. Só no povoado São Cristóvão, são 8 mil metros quadrados. Então nós estamos muito felizes de poder estar aqui hoje, dizer que a gente vai retornar sempre que for necessário e ainda para a alegria de mais ainda das pessoas que precisam de saúde, nós estamos trazendo também uma ambulância. Então nessa manhã nós estamos comunicando aqui a população de Barras, nós estamos trazendo duas ações de muita importância para a população desse município. 20 mil metros de calçamento, de asfalto e uma ambulância. As ações anunciadas pelo deputado devem contribuir para melhorias na mobilidade urbana e também no atendimento à saúde à população de Barras. A Rádio Wide Web segue acompanhando os desdobramentos e a chegada desses benefícios para o município. Você está ouvindo o Jornal Águia Web. Então tá aí, pessoal, o deputado estadual Evaldo Gomes, né, amigo do Robert Brau Carcará, esteve aqui neste sábado, né, em uma agenda, né, após cumprir a agenda aqui na cidade de Porto. Ele também cumpriu a agenda aqui, fazendo, né, também juntamente com a associação a entrega dessa casa, né, e acabou anunciando aí esta ambulância. Barras vai ter uma ambulância aqui na Associação Mundico Carcará e também esses 20 mil metros quadrados de asfalto, né? Então Barras já tem muito asfalto, né? Mas agora eu acredito que o asfalto vai chegar aí nos bairros, né? Quem diria, né? Há um tempo atrás aí tinha pouco asfalto aqui em Barras, agora tem muito asfalto. São vários deputados aí, né? Um deputado, uma emenda aqui, outra emenda ali, enfim, né? O importante é a população se beneficiar, né, com tudo isso, mas tem que ter um planejamento, porque senão fica tudo alagado ali que nem a rodoviária. Tem que ter algo, porque se só chegar e jogar o calçamento, ou melhor, o asfalto, então não compensa muito, principalmente para os comerciantes. Tá bom, gente? Pessoal, a gente fica por aqui em mais uma edição do Jornal Águia Web. Então a gente agradece a você que nos acompanhou até agora, aqui através dessa live no Facebook, no aplicativo da Rádio Águia Web e também aqui aos queridos aqui do TikTok, né, que nos acompanham também através dessa live. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui. Hoje às 19 horas tem reprise dessa edição. Você aqui do TikTok, né, que a gente entrou depois, você pode estar acompanhando essa reprise através do aplicativo da Rádio Águia Web. Inclusive, baixe o aplicativo. Basta você ir na Play Store e pesquise lá Rádio Águia Web, aquela que tem um ícone vermelho de uma águia, aí você baixa. E hoje às 19 horas essa edição ela vai estar sendo exibida. Você pode estar acompanhando as principais notícias que nós falamos aqui de ontem, né, do fim de semana e de hoje também. Tá bom, gente? Nós ficamos por aqui, agradecemos você, que Deus abençoe você e até amanhã.
Jornal Águia Web. A notícia de Barras, do seu estado e do Brasil, no jornal da sua cidade. De segunda a sexta, ao meio-dia, você sempre bem informado.